Continuando aqui a nossa abordagem sobre o XML, né, no projeto NFE, nós vamos falar agora sobre as regras de preenchimento dos campos. Tá, então, os campos que representam códigos como CNPJ, CPF, CEP, CST, NCM, REAN, eles devem ser informados com o tamanho fixo previsto, sem formatação e com o preenchimento dos zeros não significativos. Tá? Então, se um CNPJ, como o CNPJ do Banco do Brasil, por exemplo, tem 14 caracteres, é o CNPJ principal. Só que ele é formado por 11 zeros iniciais, depois 191. Então você vai tirar esses zeros iniciais? Não, os zeros têm que aparecer. Ok? Campos numéricos que representam valores e quantidades são de tamanho variável, respeitando o tamanho máximo previsto para o campo e a quantidade de casas decimais. O preenchimento de zeros não significativos causa erro de validação no esquema. Então se você tem lá 20,12 foi o valor, você coloca 0,20,12, vai dar erro de validação. Os campos numéricos devem ser informados sem o separador de milhar, com o uso do ponto decimal para indicar a parte fracionária, se existente, respeitando-se a quantidade de dígitos prevista no layout. O uso de caracteres acentuados e símbolos especiais para o preenchimento dos campos alfanuméricos devem ser evitados. Os espaços informados no início e no final do campo alfanumérico também devem ser evitados. As datas devem ser informadas no formato ano, com 4 dígitos, tracinho, mês, tracinho, dia. A forma e a obrigatoriedade de preenchimento dos campos da nota fiscal eletrônica estão previstas na legislação aplicável para a operação que se pretende realizar. Inexistindo conteúdo, por exemplo, um valor zero ou vazio, para um campo não obrigatório, a tag desse campo não deve ser informada. Tratando-se de operações com o exterior, uma vez que o campo CNPJ é obrigatório, não se deve informar o conteúdo do campo, mas informa-se o CNPJ. É outra regra aqui em cima, né? Então, se o valor vai vazio, mas a tag é obrigatória, põe a tag sem valor. Abre a tag e fecha a tag. Se o conteúdo não é obrigatório, se aquela tag não é obrigatória e o conteúdo está vazio, então nem a tag deve aparecer. No caso das pessoas desobrigadas de inscrição no CNPJ MF, deverá ser informado o CPF da pessoa, exceto nas operações com o exterior. Vamos analisar aqui o elemento produto. Existem dois campos para a unidade e para a quantidade. Unidade e quantidade comercial, unidade e quantidade tributável. Então veja só. Produtos e serviços da NFE. Eu tenho aqui os vários campos de produto, sendo que eu tenho unidade comercial, quantidade comercial. Depois eu tenho unidade tributável, quantidade tributável. Esses dois últimos aqui foram criados para atender a necessidade do fisco de identificar as situações de mercadorias em que a unidade de tributação é diferente da unidade de comercialização. A unidade de tributação corresponde à unidade de comercialização do varejo da mercadoria. Tá? Então, ter atenção a esses detalhes aí. Algumas vezes, na maioria das vezes, né, a unidade tributável será igual à unidade comercial, mas em alguns casos não. Né? Você compra a caixa, vende a unidade. Tá? Então, você vai ter que saber como informar isso daqui no XML da nota fiscal. Vamos analisar agora a tag de imposto. Né? Existe uma tag de imposto e dentro dessa tag de imposto existe a tag ICMS. Tá? Nós vamos analisar especificamente a parte de ICMS. Ok? Com base nisso daqui você vai ter a noção de como é que funciona para os outros impostos. Bom, alguns campos relacionados com os tributos podem aparecer mais de uma vez no layout em função da estrutura de grupos de choice baseados no CST, que é o Código da Situação Tributária do Tributo. O preenchimento dos campos de tributos relacionados com o ICMS normal e IST depende do conteúdo informado no CST, o Código da Situação Tributária. Tá? Então, observe aqui, eu vou ter uma tag ICMS, né? E aí eu tenho um choice aqui. Ó. Qual é a tag que vai aparecer logo depois? Aí vai depender. Se o produto tiver um CST 00,
ou seja, se ele for integrado, tributado integralmente, eu vou ter uma tag ICMS 00. Se for um 10, tributado com a cobrança do ICMS por substituição tributária, eu vou ter uma tag ICMS 10. Se for 20, o CST, com redução da base de cálculo, eu vou ter uma tag ICMS 20. Se for 30, isento ou não tributada, a tag ICMS 30. E assim sucessivamente. Né? A tag ICMS 40 vai servir para os casos de 40, 41 e 50. A 51 para diferimento. A 60, ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária. A 70, com redução da base de cálculo e cobrança do ICMS, substituição tributária. E a 90, outras situações. Assim, conforme o CST é aplicável para a situação, o grupo de tributo ICMS normal e IST deverá ter os campos assinalados com S ou interrogação da seguinte tabela aqui. Olha. Vamos compreender essa tabela aqui. Então, se para aquele produto o CST é 0, né, vamos pelo campo. O campo origem, tá? A origem da mercadoria. Não importando o CST, esse campo tem que aparecer. O campo tributação do ICMS. Não importando o CST, esse campo tem que aparecer, que é o próprio CST. Já o campo modalidade de determinação da base de cálculo do ICMS. Ele deve aparecer para o CST 0, 10 e 20. Para o 30, 40, 41 e 50 não deve aparecer. Para o 51, tem que analisar. Para o 60 não, 70 e 90 deve aparecer. E por aí vai, tá? Valor da base de cálculo do ICMS de substituição tributária. No 00 ele não aparece. No 10 ele aparece. No 20 não, no 30 ele aparece. E por aí vai, tá? Então você precisa ter uma rotina na aplicação que faça essa checagem, né? Qual é o CST para aquele produto? É o CST 50. Ah, CST 50. Então o valor do ICMS vai aparecer? Não, não vai aparecer. Tranquilo? S, o campo deve ser informado. N, o campo não deve ser informado. Interrogação, a exigência do campo depende da situação fática. Vamos então analisar um por um, rapidamente, tá? No caso do CST 00, ou seja, tributada integralmente, quais são os campos que tem que aparecer? A origem da mercadoria, CST, modalidade da base de cálculo, valor da base de cálculo, alíquota do ICMS e valor do ICMS. Se for 10, tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária. Então, os campos que devem aparecer, você vai gerar uma tag ICMS 10, como nós já vimos, né? Pertencente filha da tag ICMS, e os campos que aparecem são esses aqui, olha, tá? De acordo com a tabela que nós vimos anteriormente. 20, com redução da base de cálculo. Você vai ter a tag ICMS, a tag ICMS 20, filha dela, e esses os campos que devem aparecer. Inclusive até os valores que devem aparecer nos campos, em alguns deles, né? Origem, 1 para estrangeira, de importação direta, 2 para estrangeira, adquirida no mercado interno. Modalidade da base de cálculo, margem de valor agregado, pauta, preço da tabela máxima, valor da operação. Então vai do 0 ao 3 aí, tá? 30, CST 30. Isento ou não tributário e com cobrança do ICMS por substituição tributária. Então, como nós já sabemos, vamos ter uma tag ICMS 30 com esses campos aqui. 40, 41 e 50, ou seja, é isenta, é não tributada, ou é isenta, ou é não tributada, ou suspensão. Então, nós vamos ter uma tag ICMS 40 apenas com a origem e o CST. 51, diferimento. A exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica a critério de cada estado, tá? De cada unidade da federação. Então, nós vamos ter uma tag 51 com esses campos aqui. 60. ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária. Então, vamos ter uma tag 60 com a origem, o CST, o valor da base de cálculo do ICMS retido anteriormente, né, por de substituição tributária, e o valor do ICMS substituição tributária retido anteriormente. Aqui, ó. Primeiro é o valor da base de cálculo, depois é o valor do próprio ICMS.
70. Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária. Vamos ter a tag 70 aqui, ó, ICMS 70, com todos esses campos aqui. 90 outros, né? Nós vamos ter a tag 90, filha de ICMS, com esses campos aqui, olha. Tá? Origem, CST, esse grupo e mais esse grupo aqui. Tá? Então é isso, aqui é para a gente ter uma visão geral, né? Nós vimos como são formados aí, como é que deve ser formado o XML, né? De onde é que nós pegamos as informações, tá? Vimos aqui alguns elementos, como elemento produto, aqueles detalhes lá da quantidade tributável e comercial, e especificamente na tag de imposto, né, que é uma tag que está dentro do detalhe da nota fiscal, nós apreciamos aqui a questão do ICMS. Você observou que são vários detalhes aí para você gerar o ICMS dependendo do código da situação tributária daquele item, daquele produto. Tá? Mas tudo isso aqui está no manual do contribuinte. Tá? Então, no manual do contribuinte é um manual que você vai ter que ler, esse manual aí, se você realmente quiser estar por dentro, desenvolver uma aplicação para nota fiscal eletrônica, não tem como fugir da leitura desse manual. Tá? Nós estamos dando uma visão geral do que você vai encontrar lá no manual. Ok?